Graça e paz a todos irmãos e irmãs que estão aqui comigo nesse exato momento. Eu já quero agradecer por vocês estarem aqui, sempre acompanhando as mensagens aqui pelo YouTube. Obrigada, que Deus possa abençoar grandemente pela palavra de Deus, onde é lançada em todo o tempo aqui, amém? O assunto que eu estou vendo nas redes sociais, e não é só um assunto, né? Eu tenho visto muitos escândalos, né? E tudo voltado ao Evangelho, e tudo voltado a homens e mulheres de Deus. Nós já estamos vivendo no tempo das dores. A vinda de Jesus está próxima, os sinais estão aí. Tem muitos escândalos. A Igreja de Cristo, a cada dia que passa, está sendo mais contaminada. Eu não vou dizer para vocês que eu estou chocada com os acontecimentos, né, de pregadores, pregadoras, homens e mulheres de Deus, né, aonde tem feito coisas que desagrada a Deus, que desagrada a palavra, né? E eu quero dizer que eu não estou assim assustada, chocada, porque a palavra do Senhor já tem nos alertado que essas coisas iriam acontecer. Eu quero estar passando algumas passagens para estar confirmando a vocês tudo que nós estamos vivendo hoje. E sem contar que Deus tem usado homens e mulheres como profeta para despertar a igreja. Aquele povo que está dormindo, ou se eu posso dizer, aquele povo que está olhando pela janela. A primeira passagem que eu quero entregar para vocês está em Mateus, no capítulo 18, no versículo 7. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas tendem a acontecer, mas ai do culpado. Olha só. Ao mesmo tempo, a palavra do Senhor aqui está falando, mas ai daquele que estiver fazendo isso. O que tem acontecido hoje? Muitos se escandalizando, muitos abandonando a sua fé, muitos parando de crer na palavra de Deus. E a palavra que no finalzinho fala, ai do culpado. Vamos ler uma outra passagem. Lucas, capítulo 17, o versículo 1 diz assim: Jesus disse aos discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caem em pecado, mas ai do culpado. Então, querendo ou não, vai ter pessoas que vai induzir você a pecar. Vai ter pessoas entregar o banquete para você. Vai ter pessoas que vai alimentar o pecado na sua vida. Aqui está falando, ai do culpado. Não está querendo dizer que a pessoa que entregou a bandeja do pecado para você, que ela vai ser a responsável. O responsável vai ser você também. Nós estamos vivendo num tempo de escândalos, irmãos e irmãs, aonde o adultério, a mentira, o engano, aonde a luxúria, a ganância está sendo destacada. Muitos hoje que falam que vivem o evangelho, não vivem o verdadeiro evangelho. Vive uma mentira, vive um engano. Mas Deus não deixa nada oculto. Tudo tem um tempo para Ele revelar. Quero ler outra passagem também. Mateus, no capítulo 7, no versículo 22 e 23, a palavra do Senhor diz assim: quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Igreja de Cristo, nós estamos vivendo nesses dias, onde muitos têm profetizado, muitos têm proclamado o Evangelho, muitas vidas têm sido até tocadas pelo poder de Deus e não pelo homem. Mas essas pessoas, se não tiverem santidade, se não estiver buscando a Deus verdadeiramente de coração e de alma, ficarão, não vão subir.
Hoje as pessoas estão vivendo um evangelho muito fraco. Um evangelho onde pode tudo. Um evangelho onde Deus perdoa. Um evangelho onde a graça é o suficiente. Não. A palavra do Senhor fala que sem santidade ninguém verá Deus. Agora vamos ler Mateus, no capítulo 25, versículo 41. A palavra do Senhor diz assim: Depois ele dirá aos que tiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O grande dia, irmãos e irmãs, não vai ter como nós nos arrependermos. No grande dia, não vai ter como nós fugirmos. Aí não vai dar mais tempo. Por isso que é necessário que a igreja se desperte agora. Pregadores, pregadoras, serve para mim também. Precisamos estar vigilantes, porque o diabo ele não está com brincadeira. O diabo ele quer derrubar a igreja. Ele quer enfraquecer a igreja. Ele quer envergonhar a igreja. E o que está acontecendo? Muitos estão se deixando levar. Muitos estão caindo. Em Mateus agora, no capítulo 22, mas agora eu quero ler o versículo 14. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E Jesus terminou dizendo: Pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Ou eu posso dizer, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós temos visto pregadores que ali no púlpito estão pregando o verdadeiro evangelho. Outros estão o quê? Distorcendo. Mas o evangelho está sendo pregado. Mas não adianta o evangelho simplesmente ser pregado, falado a todas as nações. Se você não tem vigiado, se você não tem buscado santidade, se você não tem buscado a presença de Deus, não adianta pregarmos o evangelho, não adianta falarmos que estamos fazendo o ID de Jesus, se em nós mesmos o próprio Espírito Santo está morto. 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: Portanto, aquele que pensa que está de pé é melhor ter cuidado para não cair. Outro ponto importante, irmãos e irmãs. Muitas vezes nós estamos vendo aquele ou aquela caindo num pecado, e pecado de morte. Esquecemos nós de vigiarmos. Precisamos nós também vigiarmos. Precisamos nós também tomarmos cuidado. Muitos acabam vendo o pecado do próximo. Muitos acabam vendo o erro do próximo, mas acabam esquecendo que todos, se não vigiar, se não orar, cai também. A palavra do Senhor aqui está falando: cuide para que você não caia também. Precisamos tomar cuidado, irmãos e irmãs. Não adianta nós queremos muitas vezes abrir a nossa boca e falar o que pensamos, o que achamos, se nós mesmos não estamos vigiando. Olha o que está acontecendo com tantos pregadores, em geral, quero dizer homens e mulheres, não estão vigiando, estão caindo nas ciladas de Satanás. Não adianta simplesmente você ser ungido para pregar o evangelho. Não adianta você simplesmente ser separado para o homem. Se você não estiver ligado em Deus, não estiver em comunhão com o Senhor, não tem como você escapar das ciladas de Satanás nessa terra. Quero ler agora uma última passagem que está em Mateus, agora no capítulo 11, no versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: E felizes são aqueles que não abandonaram a sua fé em mim. Os escândalos estão aí. Os sinais estão aí. Nós, como Igreja de Cristo, que conhecemos o Evangelho, precisamos estar constantemente
vigilantes e também orando, pedindo a Deus para que aquele que já caiu, que nós não sejamos o próximo. Porque a palavra do Senhor fala: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu quero dizer, pouquíssimos. Então não adianta simplesmente nós ficarmos falando de quem está caindo no pecado. Porque eles já fizeram. Eles já erraram. Não adianta muitas vezes a gente se lamentar pela vida dele ou dela. Não adianta muitas vezes nós ficarmos escandalizados com o que ele ou ela fez. Ele já fez, ela já fez. E eu tenho visto aí pelas redes sociais que muitos, onde tem errado, onde tem caído, não têm se arrependido. Aí agora eu faço uma pergunta para vocês. Será que vale a pena? Você se preocupar tanto com aqueles que já caiu e você esquecer de você? Que Deus abençoe a todos. Que esta mensagem seja para todos refletir. Encontro vocês no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Graça e paz.